A paz do Senhor, amados irmãos, sou a diaconisa Graça Barros e estamos aqui para mais uma aula da revista EBD Betel Dominical Adultos, né? Hoje nós vamos falar da lição de número 11, que tem como título Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas externos. Texto áureo. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Marcos 4:41. Verdade aplicada. Não devemos temer nada, pois Jesus é suficiente, poderoso para nos fazer vitoriosos, né? Objetivos da lição é apresentar o poder de Jesus sobre as forças da natureza, apresentar o poder de Jesus sobre as forças do mal e mostrar que Jesus não mudou. Os textos de referência se encontram em Marcos 4, 35, 36, 37, 38 e 39. Bem? Introdução. Seja qual for a adversidade que aparecer diante de nosso caminho, Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Basta a cada um de nós confiar nele. Amém? Então, hoje nós vamos ver aqui que Jesus, ele é poderoso para solucionar qualquer problema. Então, nós vamos ver que a palavra extremos é uma palavra de origem grega, né? Que significa limitante, ou seja, aquilo que é impossível para o homem, Jesus vem e torna possível, né? Porque está falando que em alguns casos extremos também pode ser sinônimo de último ou derradeiro, né? Às vezes, né, em muitos casos, em nossos problemas cotidianos, nós tentamos por nós mesmos, deixamos Jesus por último, né? Quando a gente vê que não consegue, aí a gente vai aos pés de Jesus e ele ainda nos abençoa, né? Então, nós temos que lembrar que nós temos que colocá-lo sempre em primeiro lugar na nossa vida, não é mesmo? A palavra de Deus fala aqui, em Lucas 1:37, vem falar que para Deus nada é impossível, né? Então, sabemos, né, que nós precisamos nunca tirar os olhos, né, de Jesus, né, porque Ele é a solução para todas as nossas adversidades, né? Então, nós temos que ter um olhar voltado para Deus, né? Nós vivemos em um mundo em que diariamente nós temos, né, nós somos colocados, né, ante as barreiras, ante as lutas, né, nesta nossa caminhada aqui terrena, mas nós temos uma palavra de conforto, que é aqueles que confiam no Senhor, né? Eles não ficam frustrados e nem desanimados, né? Porque nós sabemos que nada é impossível para Deus, amém? Então, nós vimos aqui que em alguns casos a palavra extremo também significa, né? Último ou derradeiro. Então, veja aqui o exemplo de uma frase, né? Que diz assim: depois de beber a porção mágica, ele alcançou o poder extremo. Então, nós vamos ver aqui a palavra poder extremo. Ora, essa porção mágica que nós devemos beber é Cristo, né? Que deve estar sempre presente na nossa vida, que nós devemos estar sempre buscando ao Senhor, né? Para que nós possamos ter esse poder que Jesus deixou para nós, né? Então, nós temos poder para expulsar demônios, nós temos poder para impor mãos e orar e curar enfermos, nós temos poder, porque o Senhor nos outorgou este poder, né? Então, ele fala que tudo que ele fez, nós faremos também. Então, nós temos que crer para que possamos fazer, né, a obra do Senhor. E em outros casos também, né, a palavra extremo, ela pode ter o sentido de radical e excessivo,
né? Radical é a origem, a raiz. Então, nós somos originados, né, de Deus. Então, Ele é a nossa origem. E essa excessiva quer dizer a abundância que só o Senhor pode dar para nós, não é mesmo? Então, nós vamos ver aqui uma outra frase que diz que ele é uma pessoa de extremos, ou ama ou odeia. Então, nós sabemos que nesse caso, o Senhor, ele nos ama de maneira tal, né? É inexplicável. Então, nós temos que crer nisso, no amor do Senhor para cada um de nós e naquilo que ele pode fazer, né? Por cada um de nós, nós sabemos que esse amor ele é tão profundo que ele não tem conceito, né? Então, nós vamos ver aqui que essa expressão ao extremo significa levar alguma coisa um limite. Ou seja, então nós estamos passando por uma adversidade que por nós mesmos nós não conseguimos, então nós já buscamos a presença do Senhor para a nossa vida e ele chega para limitar, para bastar, né? Para nos dar a vitória, que nós sabemos que em Cristo nós só vamos receber vitórias, bênçãos, né? Então, meus amados, nós vamos ver aqui que Jesus, então, ele tem o poder, né, sobre tudo e sobre todos, né? Por quê? Porque ele é o criador de tudo. Então, geralmente, quem cria é quem cuida, quem zela, né? Quem está por perto. Quando não tem oportunidade de estar por perto, está sempre buscando informações, né, de como está. Então, é isso, Jesus, ele faz isso conosco, né? Então, nós podemos confiar nele, podemos confiar no seu amor, né? Que o que for impossível para nós vai ser possível para ele, então, que nós devemos buscá-lo, né? Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos o quê? Acreditar no poder de Jesus sobre as nossas vidas. Nós precisamos invocar o seu nome e a sua autoridade, né? Para que nós possamos expulsar todo o mal, né? Nós vimos isso lá na lição 9, na lição 8 ou 9, não me lembro, né? Sobre as armaduras de Deus. Então, nós temos que estar revestidos, cobertos, né, desta armadura de Deus, para que nós possamos, né? Ser capazes de usar este poder que nos foi otorgado por Jesus para expulsar todo o mal, toda a adversidade, né, da nossa vida, né? Então, nós sabemos que nós somos tentados todos os dias, nós somos tentados, somos atormentados, né, por opressões malignas, né? Diabólicas que semeiam, elas semeiam a divisão, semeia discórdia, semeia briga entre os irmãos, né? Nos permitindo sermos envenenados, né? Pelas intrigas malignas, né? Que nos são apresentadas, né, todos os dias. Então, sabemos também que, por outro lado, né, o que precisamos é ter certeza ou confiança e convicção de que Jesus, ele tem poder e autoridade para vencer as forças do mal, né? Então, na autoridade de Jesus, né, nós renunciamos o mal, ou seja, nós expulsamos o mal da nossa vida. Em Mateus 12, 29 diz que Jesus é aquele que amarra o valente, né? O que é amarrar o valente, né? Então, Jesus amarra o valente. O ladrão, quando ele chega na casa para roubar, se o dono estiver, o que ele faz? Ele, primeiramente, ele domina, né, o dono, para depois ele roubar. Né? Então, aqui com Jesus, Jesus amarra, né, o diabo e nos liberta dele. Não é isso que acontece? E Marcos 5, do 1 ao 13, fala que Jesus, ele exerce toda a autoridade sobre os demônios. Então, nós vemos várias passagens, né, na palavra de Deus, onde Jesus expulsa demônios, né?
Em Hebreus 2,14 fala para nós que Jesus venceu o diabo. Por isso ele é um derrotado. Por isso ele treme, né, diante do Senhor. Amém, meus amados? Então, que nós possamos estar firmes, né, nesse poder de Jesus na hora das nossas adversidades, que nós o busquemos, né, de todo o nosso coração, com fé, para que nós possamos ser atendidos. Amém? Então vamos para o tópico de número 1, o poder de Jesus sobre a tempestade. Então, o nosso ponto de partida vem dizer para nós que Jesus, ele repreende as tempestades, ou seja, a vida ela não é feita só de momentos bons, só de alegrias, né? Mas também nós passamos por adversidades adversas todos os dias, né? Então, as nossas angústias, né, elas nos tiram a paz, né? São coisas como as tempestades são temporais. Nós podemos crer nisso, que são temporais essas adversidades, né? Porque tudo na vida nós sabemos que vai passar. Né? Somente a palavra de Deus vai permanecer para todo sempre, né? Então, não é porque somos filhos de Deus que nós vamos ficar isentos, né, de sermos acometidos desses conflitos, dessas divergências na nossa vida. Pelo contrário, Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos aflição, mas ele vai falar para nós também, para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu, então nós vamos também vencer o inimigo de nossas almas, né? Porque sabemos que é inevitável neste mundo viver sem adversidades, viver sem lutas e sem tribulação. Passaremos com ela, mas com a certeza de que o Senhor Jesus, ele está conosco e que nós vamos vencer, não é? Então, a palavra tempestade, ela vem dizer para nós assim, primeiro, tempestade na natureza, ela é chamada de fenômeno, né? Então, são coisa que acontece que não está sobre o domínio do homem, né? Somente sobre o domínio de Deus, né? E então, são os ventos, os raios, os relâmpagos, as tempestades, né? Então, isso não está no nosso controle, infelizmente, né? Então, por isso são chamados de fenômenos, né? A palavra também tempestade, na vida do cristão, ela tem um significado de quê? De tempos de lutas, né? De dores, de necessidades. Então, isso são as nossas tempestades da vida, né? Então, essa palavra tempestade, quando a gente ouve essa palavra, nós vamos remeter, né, conosco consequências graves, né? Então, geralmente, quando acontece uma tempestade, acontece algo de muito grave e às vezes foge do nosso controle, não é mesmo? Então, se nós estivermos pautados na palavra do Senhor, se nós estivermos, né, colocando em primeiro lugar, né, o Cristo, nós sabemos que iremos passar por tudo isso, mas que no final nós teremos a vitória, né? E que essas tempestades são para nós, né, como a pedagogia de Deus, né? Ou seja, para a gente tirar, né, algo de bom de tudo, mesmo que esteja muito ruim, nós vamos estar o quê? Tirando lição, né? A gente já tem um ditado, né, que diz que quando não é bens, que a tribulação, quando não é bênção, é lição. Então, que nós possamos aprender, né? E que essa tempestade, ela vem para todos nós, independente da classe social, do credo, né? Então, ela atinge a todos, em algum momento da vida, todos somos atingidos por essas tempestades, né? Então, essas tempestades da vida do cristão, elas estão relacionadas primeiro, a desobediência, né? Então, nós vamos ver que a desobediência é causada por nós, né? Então, somos nós quem provocamos essa tempestade na nossa vida. Vemos o exemplo de Jonas, né? Lá em
em Jonas 1, a partir do verso 1, né? Então a gente vai encontrar ali a história de Jonas, né? Que fala que que Deus ordena Jonas que vá para Nínive, né? Para pregar a palavra de Deus, mas Jonas, né? Já sabe o contexto daquela história daquele povo ali, então certamente com medo, né? Jonas, ele foge, né? Então ele pega ali um navio e foge para a cidade de Tarsis, né? Então vamos ver o que que acontece. Então com isso, com essa atitude de Jonas, nós vamos aprender que ali todos que estavam no barco sofreu, não é verdade? Então todos tiveram consequências terríveis, né? Não foi só Jonas, não, né? Nós vamos ver aqui que os marinheiros, eles ficaram tão apavorados que foram se desfazendo de tudo que eles tinham, foi jogando, né, as cargas para que o navio ficasse mais leve, para que o barco ficasse mais leve, né, que não se enchesse de água. Então, eles tiveram que jogar até os seus alimentos, eles jogaram fora, né? E enquanto que eles estavam ali passando por toda a luta ali, Jonas estava lá, né, deitadinho lá no porão, dormindo, tranquilo, né, sem saber o que ele tinha causado, né? Então, eu acredito que o Espírito Santo de Deus deve ter tocado em Jonas para que ele pudesse, né, se revelar como o autor daquela arte, né? Então, quando ele fala isso, né, que o povo descobre que a culpa é de Jonas, porque ele teimou com Deus, ele foi desobediente, então o que eles fazem? Eles jogam Jonas no mar. Então, o texto vem contando a história, diz que o Senhor providenciou ali um grande peixe para engolir Jonas. Então, ou seja, para ensinar ele, né, que ele ia passar por aquela adversidade, ele causou aquela consequência toda, então agora ele ia também, né, passar por uma adversidade para que houvesse o quê? Arrependimento, né? Então, nós devemos ser obedientes, né, à voz de Deus, né, ao contrário, né, de Jonas, que fez, o que Jonas fez, né, que ele fugiu. Então, nós temos que estar pautado na palavra de Deus para que quando vem as tempestades nas nossas vidas, as consequências, né, elas não são só para nós, elas às vezes atingem pessoas que estão próximas de nós. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus, porque se eu desviar um pouquinho, sofrimento não vai ser só para mim, vai ser para a minha família, vai ser para o meu pastor, para os meus irmãos, né, da igreja. Então, que eu possa estar pautado na palavra do Senhor todos os dias, que eu possa, né, aprender, que eu não é para eu ser só ouvinte, o Senhor quer que eu seja também o quê? Praticante desta palavra. Amém, irmãos? Então, que nós tenhamos certeza que Jonas arrependeu daquilo tudo, né? Ou seja, passou ali 72 horas ou 3 dias, né? Dentro de uma baleia ali, certamente ali, né? Um lugar escuro, um lugar mal cheiroso, né? Então, assim, ele passou ali por luta e certamente ele arrependeu e o Senhor, né? Tomou providência sobre a vida de Jonas, né? Então, meus irmãos, então, meus amados, então nós temos que andar segundo a vontade de Deus, né? Não deixar que essas coisas aconteçam com a gente, né? Que nós não sejamos causadores de problemas, mas que nós sejamos bênção na vida dos outros, na nossa vida e na vida dos outros, né? É tão bom, né, quando a gente realiza algo maravilhoso para alguém, né? Então, amados, o segundo ponto dessa tempestade na vida do cristão é que essa tempestade, ela vem para testar a nossa fé, né? Então, nós vamos ver que essa tempestade, né, é aquela em que Jesus, ele nos mostra o caminho, né? O profeta fala, a palavra fala, o seu coração fala, e você não desvia da palavra. E aí, então, nós vamos ver o que vai acontecer. Então, vai acontecer, né, uma tribulação para que nós possamos
refletir, né? E às vezes, quando a gente está nessa tribulação, a gente pensa assim, eu estou sozinho, né? Aparentemente nós estamos sozinhos, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor, Ele sempre está conosco, é promessa, né? Estarei contigo todos os dias, né? Então Jesus, Ele nos promete isso, então eu tenho que crer, né? Que mesmo quando eu penso que o Senhor não está comigo, Ele está me observando, Ele está observando o meu esforço diante dessa tribulação, diante dessa dificuldade, diante desta tempestade. Ele está olhando o meu comportamento, se eu estou blasfemando, se eu estou murmurando, se eu estou maldizendo de alguém. Então, o Senhor, Ele nos observa, Ele sonda, a palavra fala que Ele sonda, né, nosso coração. Então, o Senhor, Ele sabe de tudo. Não tem como esconder do Senhor, né, as nossas verdades, né? A gente pode até esconder das pessoas que estão à nossa volta, mas do Senhor não tem como esconder. Então, queridos, em todas as situações nós devemos seguir em frente, nunca recuar, né? Porque com a fé em Jesus nós vamos vencer, né? Porque Ele vai nos conduzir com segurança e nos orientar até alcançarmos a vitória. Então, para isso, nós temos que crer. Nós não devemos permitir que o medo nos pare, né? Porque, por maior que seja a tribulação, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Em Marcos 6, 47, 52, então nós vamos ver aqui uma passagem, né? Quando Jesus se encontrava em terra e os discípulos, né, estavam no barco, em alto mar, né? Então, nessa passagem, né? Então, os discípulos, né? Eles nunca desistiam. Jesus mandavam e eles obedeciam, né? Então, eles tiveram aqui uma dificuldade ali, né? Diante do mar. E Jesus aparece assim de repente, né? E Jesus acalma aquela tempestade. Jesus vem andando sobre as águas e acalma aquela tempestade, né? Então os discípulos eles ficaram assim, né? Eles não entendiam o porquê, né, daquilo. Era, né, a falta de fé, né? Mesmo Jesus ensinando sobre fé, eles ainda, né, tinham um pouco, né, de falta de fé. Então, nós temos um Deus amoroso, nós temos um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, né? E que, se nós continuarmos com fé nele, né, no seu poder, ele nos conduzirá sempre em segurança, em caminho da vitória, né, das bênçãos, da prosperidade, né? Então, e por último, meus amados, essa tempestade na vida do cristão, ela vem também com a intenção de nos destruir. Então, aqui nós vamos estar falando, né, das forças malignas, né, daquele que é o contrário da vontade de Deus, ele quer sempre nos conduzir a fazer, né? Então, nós vemos que em uma ocasião, Jesus e os discípulos, eles estavam juntos em um barco, né? Rumo ao noroeste da cidade da Galileia, onde habitava um povo, na cidade de Gadara, né? Ao norte da Galileia, onde habitava um povo que não acreditavam em Deus. Mais à frente nós vamos ver, né, a história do Gadareno. Então, durante esta viagem também, né, o mar agitou e os discípulos, eles ficaram a chamar o mestre, né? Porque o mestre dormia, né? Então, Jesus, ele acorda ali, né, e apenas ordena para que o mar cesse e que o vento também, né? Então, Cristo e seus discípulos,
eles estavam em uma missão. Então nós sabemos que o inimigo, ele tem poder também para, né, sobre as nossas vidas, com a permissão do Senhor, para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, para que nós possamos amadurecer espiritualmente e, consequentemente, né, para que nós possamos aumentar a nossa fé. Amém? Então, essa missão que eles tinham ali em Gadara era a missão de libertar, né, o gadareno, um homem que era, né, tomado por espíritos malignos, né? Então, ao ir fazer essa obra, né, eles são provados ali, né? Eles são provados ali nessa tempestade que acontece ali, né? Então, isso nos mostra que esse tipo de tempestade, ela é causada por Satanás, né? O inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, né? Porque ele sabe que nós estamos em alguma missão, porque nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos fazer a obra de Deus. Então, quantas vezes, né, quando nós estamos na frente, como uma liderança ou com algum trabalho na igreja, principalmente o missionário, o inimigo, ele tenta nos parar de todas as formas, né? Então, nós temos que crer que nessas batalhas, né, o inimigo, ele é um fracassado, nós temos que crer que Jesus venceu, nós temos que crer que ele não tem nenhum poder sobre nós, porque nós pertencemos ao Senhor, né? Então, nós vamos ver aqui que nessa batalha das nossas vidas, né, o Senhor, ele está indo conosco, ele está no barco conosco, nós não precisamos temer nem temer, né? Então, vemos que Cristo, ele tem toda a autoridade espiritual, né? Que ele tem todo o poder para repreender as forças do mal, né? E desfazer as obras do maligno, né? Foi por isso que ele disse assim em Mateus 28:18, né? Ele falou assim, ó, recebi de meu Pai autoridade no céu e na terra. Então, ele tem autoridade tanto no céu quanto na terra, né? Amém? Portanto, meus amados, independente da tempestade que nós estivermos passando na nossa vida, nós temos que contar sempre com a ajuda do Senhor. Vamos para o tópico de número 1. A ordem de Jesus. O verdadeiro discípulo obedece à palavra de Jesus. Então, nós, como discípulos, né, nós temos que ser obedientes ao nosso mestre, ao nosso comandante, né? Porque é ele quem conduz, né, a nossa vida. Então, nós temos que ser obedientes a ele, porque o pai, ele só quer o melhor para o filho, né? Então, quando fala assim, que Jesus deu uma ordem, qual foi a ordem que Jesus deu? Passemos para o outro lado, né? Então, vamos ver que Jesus aqui, ele estava trabalhando em prol da obra do Pai, né? E como foi esse dia de Jesus? Certamente foi um dia muito cansativo, porque nós vemos na palavra de Deus que nesse dia Jesus passou todo o dia no barco pregando ali para aquele povo que estavam ali, né? E ele falou para uma multidão, está lá em Marcos 4:1, né? Então fala que o ensino de Jesus era um ensino por parábolas. Então, que demandava algum tempo, alguns entendiam, outros ficavam, né, à mercê da palavra. Então, nós vamos ver aqui que Jesus, ele ficou por ali por horas, né, para ensinar aquele povo. Sabemos que Jesus era paciente, que ele ensinava por parábolas, né, e que seus ensinamentos eram ensinamentos, né, para o dia a dia, né? Então, ele nos ensinava a como viver, né? A como proceder. Fala assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Então, quando Jesus ele está falando aqui, nós temos que ser fiel ao mestre, temos que ser obediente e saber que o Senhor, ele está no barco, né?
que o barco aqui na Bíblia, ele representa a nossa vida, né? Então, quando ele fala passamos para o outro lado, isso quer dizer para nós que representa a nossa missão aqui na Terra. Então, que nós temos um trajeto a seguir, né? Então, que nós temos uma caminhada, cada um de nós, Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Então, que nós possamos prosseguir sempre em frente, que nós não tenhamos medo, né? Porque Jesus, quando ele veio aqui, ele já passou tudo por nós, ele já venceu o nosso inimigo, né? Ele é um derrotado, né? Então, nós sabemos que a única coisa que nós temos que fazer, meus amados, é obedecer, né? Que foi o que os discípulos fizeram, mesmo em meio àquela tempestade, né? Eles não quiseram voltar, né? Então, eles o que? Eles seguiram em frente. Então, basta que nós obedecemos, né? Porque Jesus está no barco e nada pode dar errado, né? Ser obediente é bom porque sabemos, nós que somos, né, cristãos, sabemos que nós temos um chamado, né? Então, nós temos uma missão aqui neste mundo, não viemos aqui por acaso, né? E que até o fim, né, nós vamos ter que combater os nossos inimigos até o fim, né? Porque a palavra de Deus fala para nós não desfalecer, mas que nós sejamos fortes, né? Corajosos, que nós tenhamos bom ânimo, né? Que tudo passa. A única certeza que nós temos é que tudo vai passar. Né? Nós falamos que deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Então, quando nós estamos na tribulação, nós nos encontramos no deserto. Então, deserto é lugar de passagem, né? Então, que todas essas lutas, né? Elas virão, mas que nós busquemos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, né? E sejamos obedientes, né? E praticantes da palavra do Senhor, que tudo vai ter fim, né? Então, nós sabemos vemos na palavra que, junto do barco, os discípulos tinham outros barquinhos, né? Então, junto daquele barco, iam outros barquinhos que, ao iniciar a tempestade, o que eles fizeram? Voltaram, né? Eles recuaram. Mas a palavra diz para nós que nós não devemos recuar, nós devemos sempre seguir em frente, né, meus amados? Então, assim somos nós, quando nós estamos com as nossas lutas, nossas tempestades, nós vamos dizer, quem vai poder nos ajudar? Quem, né? Cadê os amigos? Amigos somem, né? Então, nós temos que contar mesmo com o poder de Deus na nossa vida para resolver os nossos problemas, não é mesmo? Então, amados, que ali o Jesus, ele mandou os discípulos seguir, né? Mas quando a tempestade chegou, então, os discípulos, eles permaneceram obedientes à voz do Senhor. Mas porque eles sabiam que a ordem de Jesus era para que eles atravessassem, que eles chegassem do outro lado. Então, eles foram obedientes à palavra, né? Então, na nossa vida é assim, né? Muitas vezes somos cercados de pessoas, mas na hora da dificuldade, né, nós sabemos que nós não sabemos, né, para onde eles vão, né? Nós somos abandonados pelo homem. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nunca nos abandona. Amém, irmãos? O 2.2, 1.2, né? Jesus também estava no barco. Então, as nossas tempestades também são tempestades de Jesus. A palavra de Deus fala que Deus trabalha com o homem. Ou seja, quando o inimigo trama, né, uma tempestade para nós não precisamos ficar preocupados não, porque essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor, é Ele quem vai lutar por nós, né? É Ele quem está adiante, então que nós possamos entregar para Ele, né? E ficar sossegado, né? Pois Ele está conosco no nosso barco, ou seja, na nossa vida, o Senhor tem todo o controle, né? Então, quando permitimos que
quando nós permitimos, né, que essas dificuldades venham para a nossa vida, nós sabemos que o Senhor está conosco. Então, o Senhor, Ele vai apenas nos ensinar, Ele vai lutar por nós, mas também Ele vai nos ensinar o porquê, né, daquilo que está acontecendo com a gente, né? Então, o fato de Jesus estar conosco não nos impede de ter luta, já falamos isso aqui, né? Então, nós sabemos que nós cristãos, nós não estamos isentos, nós não estamos numa redoma de vidro e também não estamos numa estufa espiritual, ou seja, nós estamos no meio deste mundo e estamos sujeitos a todo tipo de tribulação, né? Mas nós cremos que o Senhor é aquele que tem todo o poder para nos livrar, para nos guardar, né, de todo o mal. Então sabemos que aquilo que nós não conseguirmos, nós podemos entregar para o Senhor, que Ele vai levar adiante até o fim para nos entregar a vitória. Sabemos que o céu não é aqui, né? E que por isso nós temos, né, as lutas. Amém? Vimos que quando Jesus ele estava lá naquele casamento e faltou vinho, então Jesus estava no barco, por que faltou o vinho? Né? Então, que nós possamos tirar a lição desse casamento, né? Que o crente que anda com Jesus vem às lutas, mas que ele tenha vitória. Porque ali, quando faltou o vinho, alguém intercedeu pelos noivos. Não foi os noivos que chegou em Jesus e falou, Jesus, acabou o vinho. Tá? Não, alguém estava intercedendo. Então, alguém intercedeu, né? Então, Maria chamou Jesus e disse para ele que acabou o vinho, né? E ele fica, né? Então, nós temos que pensar nas nossas orações, quando nós formos orar também pelas pessoas que estão próximas de nós, pelos nossos amigos, né? Que nós possamos orar também pelos nossos inimigos e pedir ao Senhor misericórdia para a nossa vida, sobre toda a força do mal que poderá cair sobre nós, né? Então, vamos ver aqui que essa tempestade, ela ajudou os discípulos a entenderem que em Jesus podiam confiar, porque mesmo quando ele estava lá dormindo, né, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Ele sabia que eles iam precisar dele e na hora certa, Jesus chegou, né? Então, às vezes, nós temos a sensação de que Deus não está trabalhando para nós, né? Quantas vezes a gente fala, ai meu Deus, eu oro, mas Deus não ouve, porque Ele está te observando. Ele está trabalhando em seu favor, contra todas as forças malignas, né, que estão direcionadas, né, a nós. Então, que o Senhor, Ele está na peleja por nós, né? Então, nós temos que crer nisso, não é mesmo? Porque quando eles falam assim que durante a tempestade Jesus dormia, sabíamos, né, que Jesus estava cansado, porque ele tinha um corpo físico, né? Um corpo físico que era limitado, porque sabemos que ele era 100% homem e 100% Deus. Então, aquele corpo físico se limitou, né? Que ele passou ali, aquele tempo ali, né? Ensinando, desgastando, né? Por isso, Jesus estava dormindo, né? Mas Jesus, ele estava dormindo, mas ele sabia de tudo, porque sabemos que ele era 100% Deus. Então, Deus não dorme, né? Vimos aí no Salmo 37 que vem falando sobre o sono de Deus, né? Então, é aquele que não dorme, né? Às vezes parece não estar atento aos dramas da nossa vida e que isso gera em nós grande angústia, né? Nas nossas almas. Mas nós devemos acreditar que na hora certa tudo vai dar certo, que o Senhor chega sempre no momento certo. Amém? E cremos que Ele está no controle de tudo. Amém? Vamos para o 1.3. Jesus repreende o vento. Então, tanto o vento quanto o mar reconhecem a autoridade de Jesus e se submetem à sua vontade. Tá vendo?
Então, o Criador, né, repreende a criatura e a criatura, obviamente, obedece, não é verdade? Então, nós vamos voltar lá no barco na tempestade e acompanhar ali a luta ali dos discípulos. Jesus estava dormindo e os discípulos estavam ali, né, naquela tempestade. Então, certamente um diz, vamos chamar o mestre, outro diz, não chama, que ele tá, né, que ele tá cansado, o outro diz, vamos cuidar aqui, né, vamos cuidar da vela aqui, porque senão, né, pode acontecer algo mais profundo, o outro faz uma coisa, outro faz outra, todo mundo ali naquele pavoroso ali, né, e o Senhor desperta, né, então o Senhor desperta, e no meio daquele vendaval, né, daquele mar, com ondas fortes, ondas altas, então o que acontece? Então, enquanto estão ali uns se ajudando uns aos outros, o que acontece? Então Jesus chega, simplesmente Jesus chega, né? Então Jesus, ele chega ali e faz a coisa certa, né? Então, naquele dia os discípulos tinham aprendido muito sobre fé, mas falharam, né, na hora H. Isso acontece conosco também. Nós falamos que tem fé, mas na hora do problema, nós, né, nos distraímos, né, algumas vezes nos distraímos e falhamos na nossa fé, não é verdade? Mas nós não podemos ser somente ouvinte da palavra, nós temos que ser praticante. Se a palavra falou que eu tenho poder, se a palavra falou que o Senhor é comigo todos os dias, se a palavra fala para mim que eu tenho que ter bom ânimo, que a palavra fala para mim para eu não desfalecer, por que eu vou fazer tudo o contrário do que a palavra está me falando? Então, que eu tenho que ser forte, que eu tenho que ser corajosa, né? Que eu não tenho que temer, porque as minhas lutas não são minhas, elas são do Senhor. É Ele quem luta por mim, né? Então, em meio de tudo isso, Jesus apenas desperta e diz. Então, ele repreende o vento e repreende o mar. Ele fala, cala-te para o mar e fala, aquieta-te para o vento. E tudo se acalmou e chegou uma grande bonança, né? Então, foi como o pai que chega e acalenta o seu filho que está, né, em desespero. Então, é isso que aconteceu nessa história, muito, né, interessante isso. Nós vamos ver que essas tempestades da natureza, que nós chamamos de fenômeno, obedeceu a Jesus. Né? Ele apenas falou, então ele reconheceu o Criador. Né? Ele reconhece o Criador e tudo se tranquiliza, né? Então fica tudo em paz. Então, e muitas vezes, né, nós somos como os discípulos, né? Em vez de usarmos os ensinamentos que aprendemos, né? Nós fazemos levantar incredulidade e duvidamos. Então, amados, a tempestade de hoje, ela está balançando o seu barco, mas lembre-se, Jesus nunca vai te abandonar, amém? Então, creia em Deus, em seu favor, né? Ele não te esquece, ele está sempre com você. E logo, então, o vendaval vai se acalmar, amém? Tópico 2. Poder de Jesus sobre os demônios. Apresentar o poder de Jesus sobre as forças do mal. Então, nós vamos ver aqui, né? O nosso objetivo aqui é apresentar o poder de Jesus sobre as forças do mal. Então, nós vejamos aqui que as forças do mal, ela tenta, né, de todo modo, deturpar e perverter a imagem divina, né, do ser humano. Ou seja, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o inimigo, ele tenta mostrar para Deus que o que ele criou é ruim, que o que ele criou é desobediente, que o que ele criou não presta, que o que ele criou não o obedece. Então, nós vemos isso diariamente, diuturnamente na nossa vida, né? Essas forças querendo
nos afastar da presença do Senhor. Então, não obstante, né, a adversidade, ela só chega até onde o nosso Senhor permite. Ela não vai além. Então, o Senhor chega e põe um fim. Fim é com ele. Ele chega, ordena e o diabo tem que obedecer. Amém? Então, Jesus e seus discípulos, né, eles seguiram em direção a um propósito, ou seja, eles estavam, né, em uma missão. Qual era a missão? Libertar o homem de Gadarém. Então, chegando do outro lado da margem, saiu logo ao seu encontro. Então, o gadareno, diz que o gadareno, ao ver Jesus, né, saindo do barco, ele corre ao encontro de Jesus, prostra aos seus pés e o adora, né? Ao Jesus, ele adora Jesus e pede para que o Senhor não o atormente, né? Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então, isso para ele era tormento, né? Porque agora para onde eu vou? Aí ele fala para o Senhor: não, né, me joga naqueles porcos, né? Aí eles vão e se despendem no mar e se afundam, né? Vai para as profundezas, né? De onde não deveriam ter saído, não é verdade? Bom, então o gadareno, diz que o gadareno era um homem que tinha um problema, né? Então, esse problema dele de espíritos imundos que estavam, né, no corpo dele, fala que aí ele era um problema para a sua comunidade, porque o povo não podia andar por lá, porque ele queria matar o povo. Ele era um problema para a família, porque ele não podia estar próximo da sua família, né, para ajudar, ele não podia, né, estar perto da sua família. E ele era um problema para ele mesmo, né? Ou seja, são os conflitos internos, né? Que nós, seres humanos, às vezes nós temos esses conflitos internos, desejos de vingança. Ah, porque o fulano fez isso comigo, então eu vou me vingar, eu vou fazer isso com ele, né? Aquele ódio, né? Contra o sistema de dominação. Ah, é o povo que é contra o governo. É o povo que quer isso, que fala mal do governo, que fala mal do pastor, fala mal do irmão. Então, assim, ele era esse tipo de pessoa, né? Que ficava assim, né? Então, ele era guiado pelas forças do mal. Sabemos que o mal é que tem essas coisas, essas contendas, né? Essas adversidades, elas vêm com as forças do mal para a nossa vida. Existem muitos cristãos que deixam isso prevalecer na sua vida, né? Por talvez falta de fé ou falta de conhecimento, né? Mas que a palavra de Deus, ela nos ensina para fugir dessa aparência do mal. Então, isso aqui para nós é aparência do mal, é vingança, é ódio, né? É maldizer. Então, tudo isso são coisas malignas. Então, fala que esse homem ele era cometido de tudo, de todos esses espíritos, né? De toda essa força do mal que se reunia sobre esse homem, né, o gadareno. Então, isso causava a ele um mal moral, né, porque denegria a pessoa dele, né. Então, quando nós agimos dessa forma, nós estamos agindo contra nós mesmos, né. Então, fala que aqui nessa passagem, ela vem revelar para nós, né, que Jesus revela para nós aqui que esse mundo físico, visível, palpável, além dele existe um outro mundo invisível, onde nós não vemos, né, essa batalha espiritual. Então, Jesus, ele traz a luz e a revelação que existe um sistema de forças invisíveis que são organizadas, né, cuja extensão é totalmente maléfica. Então, a intenção dessa força organizada malignamente, ela é maléfica para nós, né? Então, estas forças do mal, elas sabem o quanto somos importantes para Deus, né? Então, como eles não podem atingir a Deus propriamente, então ele vem e atinge, né, os seus filhos, né? E trabalham incansavelmente para trazer para nós conflitos, guerras, fome e
todo tipo de desgraça para o ser humano. Então, nós sabemos, né, que o mal do homem está no coração, né? Que o coração do homem, devido a tanto sofrimento, né, ele se torna terreno fértil, né, para o domínio do opressor sobre as nossas vidas, né? Mas a palavra de Deus vem falar para nós que a libertação de Jesus, ela parte do princípio da regeneração do coração. Então, quando Jesus chega na sua vida, na minha vida, na vida, né, de cada um de nós percebemos que nosso coração é mudado, né? Nosso pensamento é mudado, as nossas forças são mudadas, né? Então, que nós passamos a ser bênçãos, né? Na vida do outro, né? Que nós também somos bênção para nós mesmos, não é mesmo? Então, em Mateus 12:35, diz que o homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Então, se eu tenho coração bom, eu sou uma pessoa que posso também estar transmitindo bondade, né, para o meu próximo. E fala também que o homem mau, ele tira o seu tesouro das coisas más, né? Então, aquele que não tem coração transformado por Jesus, ele só quer fazer o mal, né? Bom, então, meus amados, o gadareno fala que ele era a expressão do puro ódio, né? Que tinham aqueles espíritos malignos, né? Que estavam ali sempre tramando contra Deus, né? E contra toda a sua criação. Amém? Então, nós vamos ver aqui por que eles faziam, né? Por que faziam com que ele andasse, os espíritos faziam com que aquele homem, né, andasse pulando sepulturas, fala que ele feria-se a si mesmo, né, com pedras, né, fala que ele também, ele refletia um caráter, né, dos demônios, né, que o atormentavam. Então, ele era um homem incrédulo, cheio de demônio, que praticavam coisas más, né, e isso é porque ele estava tomado, né, do maligno. Bem, então, quando Jesus chega na vida daquele homem, né, então, o que vai acontecer? Algo vai acontecer de bom ali, né, ele foi o que? Ele foi liberto, né, daqueles espíritos malignos, né. Então, Jesus, ele anuncia a verdadeira, né, intenção da força do mal, que é, né, fazer essas maldades na vida do homem, né. Então, a Bíblia nos diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, sempre, né, o bem, a palavra de Deus sempre vai estar nos direcionando a fazer, né, a vontade de Deus. Se nós não estamos com Deus, nós estamos contra Deus, não é verdade? Então, nós temos que refletir nisso, né? Porque Jesus, ao contemplar o estado deprimente daquele homem, né? Ele vê que Deus nunca quis o nosso sofrimento. Então, Jesus, né, ao encontrar aquele homem, né, ele faz ali, então, um verdadeiro milagre expulsando aqueles demônios, né? Porque a palavra de Deus em João 3:8 vai dizer que quem comete o pecado é do diabo, né? Ou seja, quem está fazendo as coisas contrárias à vontade de Deus, ele não pode ser de Deus. Então, se eu não sou de Deus, eu sou do diabo, né? Porque o diabo peca desde o princípio. Então, nós sabemos que ele foi lançado em terra por causa da sua astúcia, né, sobre Deus. Então, o Senhor, né, o mandou para a terra, né? Então, para isto, o Filho de Deus,
continuando aqui, João 3:8, né? Então, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus veio para desfazer tudo que o diabo tem feito para a nossa vida, né? Então, aquele homem que vivia como um animal feroz, né? Ruminando ali pelas montanhas, querendo matar as pessoas da comunidade, maltratando a sua própria família, né? Então, ali nós vamos ver que ele cai de joelho, né? Pela simples presença de Jesus, porque ele estava tomado, né, de demônios, né? Que fala em Marcos 5:6, fala aqui. E quando viu Jesus, ao longe correu e o adorou, né? Então, o mal não consegue resistir à presença de Jesus, né? Ele sai correndo em disparada, né? Glória a Deus, é muito bom falar desse meu Jesus maravilhoso, né? Então, em apenas uma palavra, o gadareno foi liberto, né? Quando Jesus viu aquela situação, aquele homem sendo cativo pelo diabo, Jesus repreendeu todos aqueles espíritos e o gadareno foi liberto, né? A palavra de Deus, né? Vai falar para nós que a palavra de Deus vem falar para nós que só Jesus salva. Ele nos salva de tudo, ele nos salva a nossa alma, ele salva nós dos perigos, ele nos salva do maligno. Então, só Jesus salva. Então, a palavra é essa, é crer, né? Então, no 2.2, nós vamos ver que os demônios submetem a Jesus, né? Nós já sabemos disso, né? Falamos disso muito. Então, que em sua soberania permite que os espíritos maus continuem atuando neste mundo. Então, Deus, ele vai permitir que os demônios continuem atuando neste mundo, né? Mas, contudo, ele revela para nós que o Senhor já o venceu. Já falamos isso e eu estou repetindo, né? Então, o Senhor já nos venceu. Então, em Apocalipse 12:12, né? Para isso dizemos que o diabo é um derrotado. Por isso falamos, né? Que ele já é um derrotado. Então, tudo que Jesus faz expressa o poder de Deus na terra. Tudo que Jesus faz expressa o poder de Deus na terra. Então, que o reino de Deus só pode ser visto pelos olhos da fé. Então, só os que crêem podem ver, então, é o reino de Deus, né? Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Então, quando ele viu Jesus, ele falou para Jesus, né? Ele adorou Jesus, Jesus falou para ele: sai desse corpo, né? Então, diante deste grito, Jesus ordenou: cala-te, sai dele, abandona esse corpo, esta alma não te pertence, né? Então, nós vamos observar aqui 2 fatos importantes. Primeiro, os espíritos malignos, eles temem e tremem com a presença de Jesus. O que é temer? É ter medo. E tremer? Tremer é pior que o medo, né? Então, é o medo 2 vezes, ou seja, quando eu tremo de medo, eu fico todo agitado, né? Eu não sei o que eu faço, eu grito, eu esperneio. Então, isso é tremer. Então, além dele ter medo, ele também tremeu, né? Ele ficou com medo e tremeu ali, agonizou de tudo que é jeito, né? Então, ele treme, ele teme e treme porque ele sabe que Jesus tem toda a autoridade sobre ele, né? Para vencê-lo, né? Por isso, ele fica assim, né? Agitado, treme, grita, sai correndo, né? Então, a autoridade de Jesus, né? Que ocorre porque sua vida corresponde com aquilo que ele falava. Então, Jesus, ele é o que ele fala que é. Jesus não muda o seu caráter. Então, o que ele foi, ele ainda é, né?
Por isso, os espíritos do mal temem a presença do Senhor, porque sabem que Ele é o que Ele é, né? Então, no 2.3 fala que Jesus dá vida. Então, Jesus transformou as circunstâncias extremas em novas oportunidades. Lembra como que estava aquele homem tomado, possesso por demônios? Então nós vamos ver aqui que quando o gadareno encontra Jesus, né? Tudo muda na sua vida. É isso que aconteceu com você quando aceitou Jesus? Sim. Comigo foi assim também, tudo mudou na minha vida, né? Então, Jesus faz o que ninguém mais pode fazer. O que é que Jesus faz? Jesus é o único que liberta o homem do pecado. Amém? Então, Jesus libertou aquele homem, né, que estava cheio de pecado, porque ele estava cheio de demônio, e nós sabemos que os demônios são todos pecadores, né? Então, Jesus, sim, ele veio trazer liberdade aos cativos, desfazendo as obras do diabo. Então, foi para isso que ele veio, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que nós tenhamos a vida eterna. Então, foi para isso que Jesus veio, né? Então, sabemos que só Jesus muda todas as situações, né? Então, depois da libertação do gadareno, fala-se que ele se tornou um outro homem, que ele foi encontrado bem vestido, né? Que ele estava em perfeito juízo. Então, a conversão é o início de uma vida nova, né? Com equilíbrio, uma vida com sossego, uma vida com descanso, uma vida em paz, uma vida com dignidade, uma vida com ordem, uma vida com decência. É isso que Deus faz conosco, né? Quando nós aceitamos como nosso único Senhor e Salvador, então Ele muda a nossa vida. Nós passamos a ser uma nova criatura, né? Então, além de ter sido liberto, também fala que aquele homem, ele foi salvo, né? E fala que também a sua família, né? Foi salva também, né? Que ele se tornou uma bênção, né? Então, meus amados, é isso. Jesus deixou aquele homem ali naquela cidade para que ele pudesse dar o seu testemunho e pregar o evangelho, sim, começando por onde? Pela sua casa, sim. Então, tudo começa na família, né? Para depois expandir para um outro lado, tá bom? Tópico de número 3. Jesus ainda é o mesmo. Então, sabemos que Jesus é imutável, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. 3.2. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, isso quer dizer que ele não muda a sua essência. O nosso desafio é confiar, né, na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mateus 6, 25, 32. 3.3 permanecemos nele, né? Então, para permanecer firme nele, devemos viver a sua palavra diariamente. E assim, nada e ninguém poderá nos deter. Então, nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que praticar a palavra, nós temos que viver a palavra, né? Então, é isso que Deus está falando para nós permanecer nele todos os dias, buscá-lo, né? Então, nós temos que ouvir e viver a palavra de Deus, né? Que sejamos fiel e confiante no seu amor, amém? Então, permanecer nele sem desviar o olhar, sem sair da posição e ainda, acima de tudo, ser cheios do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus, fiquem na paz.